time é Tony Game, vem de vamos, vamos! Estaremos com você! Vamos! Porra! Agora sim vamos para a análise numa boa. Salve galera, agora como eu falei, cara, análise séria, né, ou nem tanto, desse Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. Torcida do Botafogo já se despedindo aqui do estádio Newton Santos, saindo aqui. Tava muito linda a festa, tanto na leste inferior quanto na leste superior hoje. Eu sou o Brown, se você não me conhece, passou a conhecer. Galera, a gente bateu agora há pouco 90.800 inscritos aqui no canal. Duvido que nesse pós-jogo deve ter umas 20 mil pessoas aí que vão assistir. Que concorda, que discorda, empolgado com o jogo. Enfim, cara, o importante é ter 200 malucos que não são inscritos aqui no canal para se inscrever, pra gente bater ainda hoje, ou pelo menos amanhã, eu pro amanhecer nessa segunda-feira com 91 mil inscritos cravados. Vocês podem ajudar? Se inscreve aqui no canal, você que é novo aqui, me conheceu agora, ou já me conhecia e esqueceu de se inscrever, ou o YouTube removeu sua inscrição, enfim. O importante é você estar aqui com a gente. Rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Falar um pouco sobre o que foi essa partida, que até um certo ponto, talvez da segunda metade do primeiro tempo até o fim do jogo, foi um passeio absoluto do Botafogo. Foi um jogaço absoluto do Botafogo. Uma das melhores partidas. Tive que colocar aqui o fone por conta da propaganda que ficou muito alta, rapaziada. Mas o negócio é o seguinte, cara. Primeiro, alguns adendos, né? Alguns contextos que, primeiro, facilitaram talvez a vida do Botafogo, mas que pretendiam dificultar, e o Botafogo talvez tenha decidido sair da zona de conforto nessa partida. Primeiro ponto, tá? Que eu acho muito importante destacar. O Botafogo entra em campo com Hugo, Marlon Freitas, Gabriel Pires, o Vitor Sá, que, enfim, cara, disputa ali, alterna com o Luiz Henrique, Matheus Nascimento. Então, a gente está falando de um time, entre aspas, né, misto da equipe do Botafogo. Podemos dizer que é um time misto, cara, porque hoje Marlon não é titular, Gabriel Pires não é titular, Hugo não é, Matheus não é. Então, a gente está falando de metade dos jogadores que são naturalmente reservas da equipe do Botafogo. Muito por conta do jogo, né, dos dois jogos muito desgastantes que o Botafogo vem, contra a LDU, em que o Botafogo empatou na Sul-Americana, e no clássico contra o Flamengo no último domingo, em que o Botafogo venceu por 3-2 no Maracanã, com um jogador a menos durante um tempo inteiro, então foi muito desgastante. Naturalmente esteve o Rafael sentindo no aquecimento, o Janderson, né, que foi um cara que jogou só contra o Ipiranga, acabou sentindo, o Danilo Barbosa, né, que tá dando uma carga muito intensa, sentiu também. Então, cara, é muito importante, né, o Botafogo ter essa alternativa. E a gente estava discutindo, eu vejo que eu estava discutindo com alguns amigos meus aqui, né? O que era melhor? Ter poupado contra a LDU, poupado no jogo de hoje, né? Eu, particularmente, estava aqui falando um pouco, né? Pô, talvez eu preferisse poupar contra a LDU e colocar a carga máxima contra o Atlético Mineiro, porque o objetivo do Botafogo principal, apesar da importância da Sul-Americana, é a classificação para a pré-Libertadores. Mas aí a gente estava discutindo aqui, cara, não é a mesma coisa. É um pouco da nossa falta de costume também, né, cara? Eu falo tanto isso aqui, e isso serve, quando eu falo que a gente tem que se acostumar a ter elenco, eu falo pra mim também, né? Eu, quando eu vi a escalação, fiquei um pouco preocupado. Pô, cara, meio time reserva num jogo como esse em casa, né? Agora o Botafogo conseguiu vencer, mas é aquilo, cara. O Botafogo ter a quantidade de reservas em campo hoje não é a mesma coisa que quando o Botafogo tinha um elenco de 2019, 18, 17 e 17 o Botafogo chegou às quartas de final da Libertadores, em que os reservas do Botafogo eram muito abaixo, sabe? O Botafogo, ele pode precisar ainda de protagonistas, o Botafogo pode precisar ainda de outras peças. O Diego Hernandes, por exemplo, está chegando, antecipando até a chegada dele, mas a diferença que o Botafogo apresenta hoje, quando um atleta se machuca, quando um atleta está suspenso, quando um titular ele não pode jogar, você tem um Gabriel, cara, o Gabriel comeu a bola hoje, foi absurda a atuação do Gabriel Pires hoje. A atuação do Marlon Freitas hoje, principalmente no primeiro tempo, foi coisa, assim, cinema, né? A atuação do Hugo também foi boa, certo? Júnior Santos e Vitor Sá também jogaram muito bem. Então, assim,
A gente teve os caras mantendo o nível dos titulares ou até, enfim, cara, desempenhando algo melhor, né? E contra um Atlético Mineiro que também tinha desfalques, mas tava praticamente inteiro, cara. Hulk jogou, Pavão jogou. A gente tá, assim, falando de jogadores de altíssimo nível, né? De um time que não conquistou nada no ano passado, mas é um dos melhores times do Brasil, né? E aí o Botafogo começa bem no jogo, né? Tendo volume, mas naquela pegada de 10, 15 minutos ali pressionando o adversário. Aí, né, a gente teve o Galo mudando um pouco o curso, naturalmente. Eduardo Cudê é um cara que ele gosta de um time tendo a bola, ele é um cara que ele gosta da situação, né, de verticalizar o jogo, então o Botafogo ele tinha que ficar atento a um aspecto defensivo também. O Botafogo soube sofrer. Teve uma situação ali que eu concordo com os meus amigos atleticanos que me mandaram mensagem, uma situação ali de uma mão ali que poderia ter sido marcado um pênalti pro Atlético, né, a mão do Gabriel Pires não foi marcado, do mesmo jeito que foi a mão, acho que do Lemos, dentro da área do Botafogo, que ele deu falta, né? O Flávio Rodrigues de Souza é um árbitro horroroso, né? Ele deu falta do Matheus, né? Numa mão do Galo. Enfim. Mas aí, num determinado momento em que o Galo deu a resposta e parou, o Botafogo voltou a dar a resposta e não parou mais. A partir ali dos 25, 30 do primeiro tempo, o nível de jogo do Botafogo é uma coisa estonteante. É uma coisa estarrecedora, assim. Nível atacando pelo lado direito, lado esquerdo, contra a defesa do Galo postada, no contragolpe, sabe, jogando em bola longa. O Botafogo teve alternativas, cara. E isso passa muito, talvez, pelo aspecto dos jogadores reservas quererem mostrar serviço também, sabe. O Botafogo conseguiu mostrar esse serviço, marcou um gol, cara, uma combinação linda, cara. Lucas Fernandes, de Plácido, e um golaço de letra com muito recurso do Vitor Sá. É a diferença de você ter jogadores que, embora oscilem, têm recurso. No segundo tempo, o Botafogo continuou martelando, o Everson fez defesas espetaculares e chegou ao segundo gol com o Matheus Nascimento. Cara, o nível de atuação do Botafogo hoje foi impressionante, sabe? Entraram ali em determinado momento o Tietê e o Tiquinho, entrou o Segovinha, que entrou muitíssimo bem, sabe? Eduardo também entrou ali no finalzinho do jogo. Então, é aquilo. É manter os pés no chão, o Botafogo ainda tem limitações, o Botafogo tem carências, é uma equipe que ainda, né, vai enfrentar muitos jogos em sequência e vai enfrentar desafios cada vez piores ao longo da temporada, mas é aquilo, irmão, 4 jogos, 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, o único com 100% de aproveitamento desde a terceira rodada. Desculpa, cara, quem não se ilude, mínimo um pouquinho assim, tá maluco, né? Ainda acho que o foco tem que ser ir bem nas Copas, fazer um bom Campeonato Brasileiro para tentar beliscar uma fase de grupos de Copa Libertadores, e é isso, rapaziada. Tamo junto, mas de qualquer maneira, custa nada sonhar, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada. Um beijo e fui!